Bom, pessoal, uma coisa que sempre me incomodou, né, na formação de engenheiro de avaliações é que, embora o engenheiro de avaliações seja um engenheiro civil ou um arquiteto, né, o foco da formação é sempre voltado para modelagem inferencial, método evolutivo, método da renda, enfim, né, os aspectos de valoração de preço e de valor de mercado e tal. E a gente esquece muitas vezes, aliás, quase todas as vezes, né, que quando você trabalha com bancos públicos, mas não só assim, não só nessa condição, de forma geral, quer dizer, nós somos, antes de ser engenheiro de avaliação, engenheiros civis, né? E há esse debate todo sobre vistoria presencial versus vistoria, entre aspas, FaceTime, né? Quer dizer, que é uma grande bobagem, porque a gente entende, a gente sabe que, e a gente vai mostrar aqui que a vistoria presencial, além de ser uma obrigação normativa, ela se impõe tecnicamente na medida que há coisas que você não consegue ver pelo FaceTime, né? Nem pelo drone, nem pelo Google Earth, não dá para fazer, né? Existe uma relação entre entorno e vizinhança, e existem as questões de diagnóstico mesmo, né? A ideia aqui é trazer a engenharia diagnóstica para dentro da avaliação, para a vistoria de avaliações, inclusive porque a gente entende que a norma de inspeção nova, né, ela vem muito colaborar na ideia da engenharia clínica, dos aspectos sensoriais não destrutivos, né? E existem questões de entorno e circunstância, quer dizer, as questões extrínsecas também, às vezes nem são manifestações patológicas, mas elas estão presentes lá e a vistoria lá, em loco, no campo, ela é a única forma que você tem de perceber esse entorno, né? De forma sensorial, de forma clínica, ou às vezes de forma um pouco mais zoom out, né? Assim, olhando para o horizonte, percebendo não apenas as manifestações, mas o potencial problema que pode acontecer se você não for fazer a vistoria lá. Então, existe um engenheiro diagnóstico por trás do engenheiro avaliador, né? E a gente vai tratar um pouco disso ao longo dessa caminhada aqui, né? Porque não dá para pensar só em preço, inclusive porque se a obra tiver colapsando, mas estiver muito bonitinha, muito bem comportada, né? Muito bem maquiada, né? Se alguém tiver dado uma tapa nela, né? Ninguém vai ver, aparentemente, mas um técnico vai conseguir ver, e aí o valor dela, inclusive, a liquidez dela, tudo isso fica muito alterado, e essa é uma grande questão que devia ser mais realçada, inclusive, e não é, quando se fala numa controvérsia com não técnicos fazendo vistoria, né? A vistoria de não técnico é só o make-up, é só olhar para o que está bonitinho. É como se você fosse comprar uma BMW apenas olhando para o capô dela, sem abrir, né, o motor. O motor pode estar batido, mas quem vai ver se o motor está batido ou não, não é o vendedor, nem é o comprador. É um técnico que vai fazer essa vistoria. Então é muito tranquilo isso, né? Um técnico tem que fazer a vistoria, um técnico tem que avaliar e um técnico tem que dar o parecer final. Porque o que para muita gente tira na massa, que é uma fissurazinha, pode ser um recalque diferencial que enseja outras ações, outros diagnósticos, um estudo mais avançado, mais detalhado, e isso não passa por um corretor, ou não passa por um administrador, nem por um médico, mas sim por um engenheiro diagnóstico, que é também, por coincidência, um engenheiro avaliador, que é, no final das contas, um arquiteto ou um engenheiro civil. Então não dá para desatrelar, porque uma obra quer dizer, que manifesta dessa forma, ela vai ter que ter ensaios, vai ter que ter outros estudos, vai ter que ter intervenções, e isso gera falta de liquidez, desabastecimento, né, quer dizer, naquele estoque, aquele estoque vai ficar um pouquinho represado, porque não vai poder vender agora. E a pergunta que eu faço é a seguinte: eu tenho dois prédios, um ao lado, duas torres iguais, uma ao lado da outra, voltado para a Avenida Boa Viagem, na beira-praia, da beira-mar, distância de 10 metros, né? Um está perfeito, o outro aparentemente também. Só que um está recalcando e o outro não. Eu pergunto a você, você vai comprar o que está recalcando ou não? O que não está recalcando. Então isso não mexe no preço? Isso não mexe na liquidez? Isso não mexe no IVV? É claro que mexe. E como é que você pode, e você quer desatrelar o valor de um imóvel de sua condição técnica, física, no uso, né? Isso é uma bobagem, né? E aí se fala em avaliação mercadológica. Não. Um prédio que tem essas manifestações e que tem essas condições quer dizer, a serem tratadas não vai ser considerado com a mesma liquidez e com o mesmo valor. Isso vai ter que esperar um pouco para frente. E vamos embora, porque o que eu estou querendo dizer no final é que existe uma inspeção, uma vistoria, que tem um caráter diagnóstico, um caráter, quer dizer, de sensorial, clínico. E a norma de inspeção, eu vou até ver, não estou com o número dela aqui, eu sou muito péssimo de número de norma,
mas ela é muito feliz e a gente tem avaliações, tem que trazer isso para cá, na medida que a gente se manifesta, inclusive, sobre garantia. No laudo da Caixa Econômica, no laudo de muitos bancos, você se manifesta, contrário ou não da garantia, em função de evidências ou de sugestões de questões aí de garantia com relação a fundamentos técnicos ou fundamentos do entorno, que a gente vai ver por aqui, mas que são evidentemente passíveis de aceitação pelo banco, na medida em que você fundamentou que não dá para aquele ativo ser considerado como uma garantia real, digamos assim, aceitável ou desejável ao banco, por conta de esse ou aquele motivo que a gente vai ver aqui, né? Então, essa é uma pegada muito interessante. Eu acho isso, e principalmente porque não é muito abordado esse assunto, né? O avaliador é basicamente um cara que estuda modelagem inferencial e tem que ser muito bom, mas tem que ser muito bom de engenharia civil também. Então vamos embora. Ó, eu gosto de sempre começar dizendo que todo engenheiro avaliador devia ler um pouco de Ortega y Gasset, quando ele diz que sou eu e minhas circunstâncias, né? Ou seja, podia misturar um pouco com Heráclito, que diz que ninguém toma banho 2 vezes no mesmo rio, né? Por quê? Porque um ativo imobiliário, ele não é apenas ele, né? Já dizia João da Rocha Lima, professor da USP, né, do Núcleo Real Estate, que os ativos imobiliários não guardam valor per si, né? Eles não têm o valor intrínseco deles, não existe isso, né? Ele tem a ver com a circunstância dele. Então, se acaba por aparecer um polo desvalorizante ali, né? Se ali aconteceu algum problema, ou quer dizer, criou-se um bolsão ali de alguma favela, um bolsão de pobreza, criou-se uma boca de fumo, por exemplo, aquilo que era valorizado, ele acaba perdendo valor em função de uma condição de polo desvalorizante, que aconteceu. Da mesma forma, né, se de repente se instala lá um polo valorizante bacana, ou um shopping, alguma coisa que vai gerar valor, agregar, sensibilizar o valor do entorno, as circunstâncias mudam, o valor que aparentemente era intrínseco daquele produto, né, e não é. Não fosse assim, você poderia me dizer que o mesmo produto imobiliário implantado na Zona Norte ou na Zona Sul teria o mesmo valor, quando na verdade não é. Tem muito a ver com as circunstâncias da implantação e a incorporação imobiliária. A sua inteligência, o real estate, trabalha nesse sentido, de buscar o melhor produto para o melhor local. As premissas de PMF, Product Market Fit. Outro treinamento, não é para esse agora, né? Na verdade, o avaliador, ele devia escutar a Legião Urbana, né? Renato Russo, quando diz que ele tem que provar para todo mundo que não precisava provar nada para ninguém. Quem faz laudo é isso, né? O laudo é uma manifestação em conteste sua de que você não tem que ser contestado, né? Porque ali tem que ser muito bem fundamentado, né? Claro que eu estou brincando com o fato do laudo ser e será contestado, ou por controle de qualidade, ou por alguma ação judicial, ou por alguma questão extrajudicial, mas a gente tem que provar para todo mundo o tempo todo que não tem que provar para ninguém, dado que o laudo ele é defensável, como eu sempre gosto de dizer, até na NASA. E aí entra a questão da boa técnica versus o bom senso. A gente tem que ser excelente técnico e tem que ter um baita equilíbrio para entender que esses dois pilares são absolutamente fundamentais na vida de um engenheiro de avaliações, barra engenheiro de diagnóstico, barra os dois ao mesmo tempo. Vamos embora. Bom, primeiro, olhar, né, para esse cenário agora. A gente está aqui em março de 21, nesse momento aqui da gravação, e os financiamentos imobiliários têm recorde histórico e tal, enfim. E existe um movimento de reposicionamento da antiga Minha Casa Minha Vida, e, enfim. Realmente o mercado, ele dá sinais, isso é uma controvérsia, eu não vou entrar nisso aqui agora, não é o momento da gente, mas o fato é que é um volume de curto prazo a ser, assim, digamos, desestocado, queimado. Então, as transações estão acontecendo em função, inclusive, desse momento da vida onde os juros, a taxa de juros que baliza as operações financeiras de crédito imobiliário, estão muito leves, né? Estão muito desalavancadas, né? Estão muito baixas. Então, o dinheiro está barato, quem puder comprar, compra, né? E nesse momento da vida, né? Os bancos todos atuam, né? E há diversas formas de atuar, né? Os bancos de varejo, né? Os bancos que atuam na ponta, na pessoa física, né? É o Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e tal. Assim, de forma geral, os bancos, grande parte deles está no varejo, né? Mas também há os bancos como o BNDES, como o Banco do Nordeste, que são bancos que atuam com desenvolvimento, né? Que atuam com operações estruturadas para empresas, para fazer investimentos em capital de giro, em operações. Então, estamos falando dos empreendimentos imobiliários, aquele onde você mora, o seu flat, sua casa, seu apartamento. E os empreendimentos de base imobiliária são os galpões, são os restaurantes, são os shoppings, os hotéis,
os hospitais, é todo aquele empreendimento que ele gera renda a cada metro quadrado por uma atividade produtiva ali instalada, entendeu? Então, eu tenho um galpão logístico, ele gera. Eu tenho um galpão que vai ser uma produção de alimentos, de sorvete, ou de, sei lá, ou então para uma produção de roupa mesmo, ele gera uma renda mensal por metro quadrado, é um empreendimento de base imobiliária, né? Os bancos atuam em todos eles, né, colocando grana nisso para que a atividade econômica aconteça e que eles também recebam o payback dele via spread bancário. Então, os bancos têm muito interesse e vou dizer por que nosso trabalho de engenharia de avaliações / diagnóstico, né? Ora, porque não tem almoço grátis, né? Já dizia Milton Friedman, um grande pensador aí da economia e da sociedade. Na vida como ela é um pouco difícil, o dinheiro não aguenta desaforo. E o banco, quando ele te empresta, na verdade, o que é que ele faz? Ele te empresta, né, aquela grana para comprar a tua casa, né? E você vai pegar aquele ativo e vai alienar o banco. O banco vai ser o detentor daquele direito de execução na medida em que você não consiga pagar. Então, aquele ativo imobiliário, aquela casa, aquele apartamento, ela vai ser a garantia, né? A garantia daquela operação financeira, porque se você não conseguir pagar, o banco vai tomar de você, né? Então, perceba que coisa interessante começa a se estabelecer, né? Não é só uma questão de preço. A gente se manifesta para garantia, por quê? Porque aquele ativo imobiliário, aquela casa, aquele apartamento, se você não conseguir pagar aquele valor que você colocou no laudo lá, né? 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais, sei lá, né? O banco vai executar aquele apartamento ou aquela casa para fazer face a recuperar aquele valor que ele investiu naquela operação, contratação de crédito imobiliário. Só que ele só faz isso se for uma garantia boa. E o que é uma garantia boa para o banco em termos de habitação, né? É uma edificação que tenha condições de ser tomada e utilizada para ser colocada no mercado e, enfim, revendida ou repassada para que o banco consiga retomar aquele dinheiro de volta, né? A liquidez tem que existir. E para isso a edificação não pode ter manifestação patológica, ela não pode estar circunscrita em algum lugar que possa fazer com que ela não seja uma boa garantia ou que ela colapse no efeito dominó, digamos assim. Não basta ela estar bem. Se ela estiver bem ao lado de quem está mal, né? Assim, é aquela coisa, né? Um vai empurrar o outro para o caos. Então, na verdade, fechando esse conceito de que quando você compra um apartamento ou uma casa, né, o banco te empresta dinheiro, mas ele pega a garantia que é o próprio ativo. E esse ativo, se você não consegue pagar, o banco vai tomar. Só que para ele ser uma boa garantia, e o engenheiro ou arquiteto se manifesta nesse sentido, ele tem que estar íntegro, ele tem que estar tecnicamente íntegro. E aí é onde entra a engenharia clínica, a engenharia diagnóstica, a inspeção, né, não destrutiva, mas aonde ali o técnico, e somente o técnico, presencialmente, a gente vai ver isso aqui, ele é capaz de identificar se há algum indício, alguma sugestão, ou até alguma evidência mais ostensiva de que aquilo ali de cara não é uma boa garantia, mesmo sendo novo ou também sendo usado, né? Então tem que ser um técnico. Um não técnico vai achar que aquela fissura não é nada, vai achar que aquela história lá é apenas uma coisinha que você tira na massa, quando na realidade não é o caso da gente. E é por isso que é exatamente isso aqui. Eu tenho uma garantia real, que é o que eu comprei, isso aqui ainda estava na obra, tá? Recalcou completamente, né? Fissura em diagonal, alvenaria estrutural e tal, mal feito, pererê, parará. Aí existe uma sinergia entre engenharia de avaliações e engenharia diagnóstica, né? Um engenheiro clínico, um engenheiro que tem a pegada sensorial, de olhar o entorno, de entender os sistemas, de olhar a questão intrínseca, mas a questão extrínseca também, porque a gente vai ver aqui que há coisas que impactam a garantia que nem estão ainda estabelecidas, mas que são riscos iminentes e que você, por conta disso, não pode se dar o direito como técnico de fazer. Agora, eu acho que o corretor faria. Beleza?